Estamos de volta, gente. Aconteceu aqui os problemas técnicos no estúdio, né? Até mesmo na nossa primeira edição, no primeiro podcast, né? Que a convidada foi a Maria do Carmo, o estúdio pegou fogo, mas a gente consertou a fiação e hoje o cabo, que foi um cabo novo, né? Que a gente comprou também deu problema, mas essas energias que são pesadas a gente deixa para lá, que a energia que é boa, e a gente vai começar aqui o nosso podcast, que dessa vez é para valer. Então, Joel, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Todo mundo quer saber quem é Joel, onde foi que nasceu, filho de quem, todo mundo sabe, mas é preciso sair, né, do Joel Barroso. Então, Joel, a palavra está com você. Vamos lá, mais uma vez, boa noite, agradecer o convite, a você, Matheus, ao Reginaldo, aos que estão lá fora do estúdio, em nome da Joelma, do Edneudo, do Fábio, enfim, vamos se apresentar. Meu nome é Joel Madeira Barroso, sou vereador do município de Santa Quitéria, somos empresários no ramo de segmento de motopeças em Sobral. Essa tradição vem desde a época do meu pai, quando meu pai se aposentou-se do banco, montou um pequeno negócio, e aí, graças a Deus, o negócio prosperou, e hoje praticamente quase toda a família vive nesse segmento de motopeças. Estou no meu segundo mandato como vereador deste município, presido da Câmara Municipal de Santa Quitéria pela terceira vez, e fui o primeiro presidente reeleito da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Filho de uma sobralense e de um quiteriense. Minha mãe é filha de Sobral, de um interiorzinho chamado Caracará. Meu pai nascido aqui no assentamento Groaíras. José Braga Barroso, atual prefeito afastado. Pronto. Já eu tinha feito anteriormente uma pergunta se tu convivia bastante com a questão política, né? Quando tu era criança. Sim. Aí você tinha respondido. Então, mediante a isso, já era uma vontade sua ser vereador? Pegando esse gancho, eu sempre via, né, a militância do meu pai, o trabalho. Meu pai, aos finais de semana, sempre via para o interior, para o Lisieux, a gente vinha para aquele cinturão, Lisieux, Areal, Malhada Grande. E eu sempre via o trabalho do meu pai, a militância, o povo sempre ia buscar meu pai, procurar para resolver alguma dificuldade, alguma fragilidade. E aí, com o passar do tempo, na ausência dele ter uma pessoa para suprir a vereança, até então, quando ele foi assumir o cargo de vice-prefeito, ele nos indicou, pela aceitação que a gente tínhamos daquele povo do Lisieux, em especial do meu distrito Lisieux, pela amizade que eu sempre tive com aquele pessoal, a maioria da minha infância e adolescência foi ali, Lisieux, Sobral, e aí grande parte dos meus amigos de adolescência voltaram em mim pela primeira vez. Então, nós tivemos o privilégio e até então, no primeiro mandato como vereador, fui mais votado do município. Do município, né? João, é muito difícil hoje em dia conciliar a vida profissional e a vida ali dentro da Câmara Municipal, assim, o Joel é empresário e o Joel é vereador? São dois mundos diferentes, né? Eu lhe garanto, lhe confesso que são dois mundos diferentes. Às vezes a gente até mistura uma coisa com a outra, mas a gente não pode confundir as coisas. A vida pública ela é muito árdua, exige muito da pessoa, e a vida empresarial também. A gente tem que fazer essas distinções, tem que saber centralizar as decisões diferentes de Câmara, de empresa. É uma situação realmente que exige muito do ser humano. E ainda tem a vida pessoal, né? Com certeza. Ainda tem a vida pessoal. Vida pessoal. Joel, eu queria que tu descrevesse um pouco a questão do momento que Santa Quitéria está passando, né? Politicamente falando, né? O que você acha desse momento complicado que a gente está passando, né? Aí seu pai afastado, né? Um turbilhão acontecendo em cima do outro. Queria que você falasse agora como vereador, qual é o seu ponto de vista? Pronto, como vereador, eu fui pego de surpresa, né? Até então, essa ação do MP contra o meu pai, prefeito afastado, fui comunicado no dia do afastamento. Até então, os promotores vieram à Câmara para mim ter ciência do afastamento do prefeito e, em seguida, fizesse o trâmite todo para empossar a prefeita interina. Mas Santa Quitéria hoje vive uma situação meia tempestiva, posso falar dessa forma, né? Embora eu veja que Santa Quitéria, por muito tempo, foi governada por famílias tradicionais, oligarquias, e eu vejo na figura do meu pai que ele quebrou esse paradigma. Meu pai ele veio, quebrou esse padrão. É um homem simples do interior, que não tinha até então uma tradição política, porque veio da vereança, e foi trabalhando todo um percurso, um legado, um trajeto, né? Conquistou um capital político, e aí, no meio desse percurso, foi vitorioso, conseguiu
conseguiu eleger esse prefeito, mas que nesse pacote veio algumas pessoas que contaminaram a gestão dele. E até hoje, esse atual momento, ele está passando por isso. Parte do secretariado, parte de figuras administrativas, eu sempre dizia a ele, contaminaram o processo. Eu vejo isso, respinga muito nele, sabe? Até então, culminou nesse afastamento, mas que a justiça está aí para ser feita. Até então, não foi uma ação por corrupção, foi uma ação cautelar da até então desembargadora. Não existe nenhuma ação penal, criminal, não existe nenhuma ação de ser julgado por Câmara Municipal. Portanto, o prefeito está sofrendo uma ação cautelar. Então, eu espero que Santa Quitéria, no passar de todo esse... que ele vai voltar. Meu pai, eu tenho plena convicção que ele volta. E no passar desse processo, que ele possa ter medidas assertivas, que ele possa centralizar toda a administração, que ele possa ter um norte melhor. E esse pessoal que complicou, atrapalhou, que possa ficar de fora, que ele veja como conduzir o restante do seu mandato e o futuro, se ele vai para uma reeleição, se ele vai lançar um sucessor, isso vai ficar a crivo dele, a critério dele, do povo. O Joel era ciente dessas pessoas, o Joel tentou alertar algumas vezes, o Joel chegou a falar ao prefeito, isso e aquilo outro, o Joel chegou a dar umas cutucadas assim? Olha, por diversas vezes eu falei com meu pai, até discuti, sabe, com meu pai, mas naquele momento, até então como filho, a gente recuava para não ter um desrespeito, um desgaste maior, mas não só eu, outras pessoas também, eu acho que alertavam ele, mas infelizmente na administração pública, muitas pessoas, eu acho que vendem uma ideia para um gestor, coisa desse tipo, isso, e acaba que ofuscando a visão do gestor, mas, enfim... Eu vou só frisar aqui para passar para o Matheus, te parabenizar pela tua postura, né? Obrigado. Porque a gente assiste o Joel, o vereador, presidente da Câmara, e a gente vê que é um cara que realmente tem uma postura ali dentro, né? Apesar dos pesares, ser filho do prefeito de Santa Quitéria. Isso às vezes, assim, se for uma pessoa que ela não tem um controle emocional, que não tem um direcionamento profissional, às vezes ela pode sair do eixo ali, né? Porque, queira ou que não queira, o Joel é filho do prefeito. Filho do prefeito, né? E às vezes é desferida algumas palavras ali e a gente percebe o profissional que você é nessa hora. O profissional e a importância que você leva o seu trabalho. Mas o Joel lá é o Joel diferente do Joel fora da Câmara. O Joel não teria tanta paciência como o Joel lá dentro, né? A gente tem um perfil de ser bem estadista na política, na Câmara, né? E fora dela também eu procuro ser bem cauteloso, eu procuro estar um pouco afastado porque sempre sai um falatório, um comentário, e aí a gente, para não se desgastar, não chegar para as vias de fato, mas eu lhe confesso que o Joel fora da Câmara, o temperamento é mais... É diferente. É mais explosivo, mas eu tento não chegar nas vias de fato, eu tento me controlar, eu tento me esquivar de certos ambientes para que eu não possa chegar a esse constrangimento. Sei. Joel, pegando um gancho, né, da pergunta que o Reginaldo fez, que você também salientou aí, durante o empossamento da prefeita interina, que a gente pôde acompanhar, né, quem estava presente ou através das redes sociais, a gente viu uma frase sua que, após você empossá-la, né, como prefeita interina, você disse que você estava lá, além de como filho do prefeito, né, afastado, você também era um vereador eleito do povo de Santa Quitéria e isso não ia fazer distinção nenhuma. Então, eu entrando nesse gancho, eu vejo que você tentou, né, amenizar aquela situação por conta que já é um período muito atípico em Santa Quitéria e ia prejudicar o povo de Santa Quitéria. Mas a gente percebe que da parte dessas outras pessoas, elas estão, né, sempre com esse ar de ódio, tanto que você acabou de dizer que não tem nada comprovado de corrupção, é apenas uma medida cautelar, né, da desembargadora, e a gente escuta por aí algumas pessoas que assumiram aí a gestão dizendo que o Braga pode ser preso. O que você tem a dizer para esse povo que diz algo que não está provado e que pode ser que ele volte, como você mencionou? Sim. Infelizmente, isso é do meio político, né? Isso aí as pessoas falam para descredenciar. O prefeito, até então, meu pai... eu sou suspeito para falar, porque além de vereador da base é meu pai. Mas um homem que construiu tudo que tem, as custas de trabalho, e já mostrou que não migrou para a política para fazer meio de vida. Portanto...
como eu ressaltei, que a justiça seja feita, que os culpados apareçam, mas até então foi feita uma busca e apreensão, não pegaram nada na casa do meu pai, celulares, papéis, enfim, até o próprio celular entregou com senha, com tudo, sabe? Foi quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico. Então, como eu volto a repetir, foi uma ação cautelar, não tem nenhuma ação penal, não tem nenhuma ação de improbidade administrativa. E aí, para quem não tem esse argumento, fica falando que o viés foi esse, corrupção. Joel, então eu entro, você como está pelo seu segundo mandato, 3 vezes, né, eleito presidente da Câmara. Inclusive, se eu estiver errado, você me corrige, você foi eleito agora por unanimidade, não foi? Por todos os seus colegas, tanto pela base como pela oposição. Então, isso mostra que você realmente está desempenhando, né, um trabalho com excelência. É o que eu frisei, né, vem sendo, né, bem aceito pela população, tanto que a gente escutou durante todo o convite, né, que a gente fez para você participar dessa live. Mas a gente vai voltar, né, na questão política, claro. Sim. Mas eu gostaria de salientar, como você falou, né, que o Braga ele construiu toda a vida dele durante muito trabalho, tanto que você, né, filho dele, não fez universidade na universidade privada. Você fez a sua graduação pela UVA, tanto que também eu acompanhei com a sua irmã, ela passou, né, na UVA também em primeiro lugar para direito, só que eu não sei se eu acho que ela não chegou. Não, hoje ela está cursando medicina em Fortaleza. Né? Então a gente vê que essa coisa de querer o poder e tal não faz parte, né, da índole. Então eu queria que você falasse essa questão que dá para a gente perceber a humildade que é representada pelo seu pai e também por você. Eu queria que você falasse nesse momento de você e do Braga como essa pessoa carismática mesmo, humilde, e do povão mesmo, como a gente fala. Sim, sim. Nessa pegada de questão dos bens, né? Você bem citou. Eu aprendi desde cedo com meu pai que tudo que ele foi conquistado, tudo que por mim foi conquistado foi através de trabalho, não porque eu tinha um pai de uma condição econômica muito boa que eu usufruí até então do que ele podia me condicionar. Então eu busquei ingressar na universidade pública. Até então eu fiz vestibular na época na Universidade Estadual Vale do Acaraú e fiz na Federal. Fiz Ciências Econômicas na UFC e Administração na UVA. Tive o prazer de passar nas duas faculdades, mas eu optei pela administração. E daí, como eu falei, desde cedo eu busquei conquistar o que é meu. Não porque meu pai já tinha um poder econômico muito bom, eu quis me apropriar dessa situação. Portanto, eu quis, por meio do meu esforço mesmo, sabe? Ganhar meu espaço, ganhar meu nome. Então, foi essa forma, eu acho que foi também uma coisa adquirida da minha mãe, sabe? Essa vivência que ela construiu minha, eu devo também à criação da minha mãe. Joel, agora voltando, né, para a questão política, a gente percebe que a prefeita interina está há alguns dias, né, no Poder Executivo, e a gente percebe pelos meios de comunicação, principalmente das rádios, que tem alguns impasses administrativos. Eu lhe pergunto, você, enquanto está lá no Poder Legislativo, você acha que isso é falta mesmo de pulso, mesmo de botar para funcionar? No caso aí a empresa do lixo está tendo outro... Parece que a empresa, né, que estava na gestão do seu pai, ela teve que sair, foi contratada, né, uma nova empresa, e hoje a gente viu algumas discussões de alguns funcionários que foram contratados, mas que já foram dispensados. Aí você, como está lá no Legislativo, essa burocracia, né, que está tendo aí depois que o prefeito foi afastado, você acha que faz parte do processo de afastamento ou faz parte, digamos, de um pulso forte de querer mesmo resolver a situação? Não, inicialmente realmente tem que correr um trâmite, né, para até a outra contratação de outra empresa, até porque o lixo foi uma das empresas que foram apontadas nessa denúncia da investigação, enfim. Mas eu acho que já deu tempo, inclusive ela já contratou outra empresa, de valor até maior, que foi contratada pelo meu pai, e creio que falta pulso, porque ela tá cuidando em apontar os erros da gestão do meu pai. Então, eu creio que se ela veio para resolver, porque meia dúzia de pessoas que comungam com ela, dava para resolver os problemas da sanitária da noite para o dia. Mas ela não está buscando resolver, ainda não. Ela busca apontar os erros da gestão do meu pai e, infelizmente, ainda está um pouco perdida no processo. João, isso atrapalha um pouco, né, o crescimento do município, né? Isso joga o município para trás, recua o município quando tem uma troca de gestão que ela não consegue manter as coisas que tinha na gestão. Por exemplo, a empresa do lixo parou, existe garis que foram colocados para fora,
a questão do instituto que deixou 3 meses dentro, porque não pagou, ou porque não vai pagar, chegar até isso que estava, não era necessário, era? Não, de forma alguma, porque está se tornando uma coisa caótica, né? Essa situação do lixo, inicialmente viu-se aí um amontoado de lixo em todo o município, a situação da saúde, vários funcionários estão nos procurando, até a sessão passada foi discutida na Câmara, essa situação do pagamento, via instituto, até então quando o prefeito foi afastado, ele já tinha rescindido o contrato com a empresa para ser paga, e aí ela fica jogando a culpa no prefeito, enfim, tudo. Então que ela busque resolver realmente, porque apontar erros não vai gerir a Santa Quitéria para canto nenhum. E como a gente fala, só quem perde é a população. Né? O pai de dentro de casa tem que colocar o sustento na mesa e ele depende, ele não é como um empresário, né, Matheus, que tem de onde tirar, ele não é como... A gente tem que olhar às vezes por esse grosso, né? Porque um salário pode não fazer falta, mas ali para um cara que sustenta a casa dele ali, ele sente. Então eu passar aqui para a questão assim, pessoal. Joel, é muito difícil hoje em dia estar como vereador em Santa Quitéria? Olha, Santa Quitéria é um município que exige muito do agente público, em especial do vereador, que é o agente que está na ponta da situação, do problema, da dificuldade. Você vê Santa Quitéria, a extensão que é, o tamanho que é, a grandiosidade que são os distritos. O meu distrito próprio tamanho, tem vários municípios que é menor que o distrito de Lisieux. E aí você vê o subsídio do vereador, que é pouquíssimo. O povo acha que o vereador está morrendo em ganhar dinheiro, está pondo dinheiro no bolso, enfim. Mas é dureza. Posso falar para você que... E muitas vezes a mídia não reconhece o trabalho do vereador, sim, né? Sim. Muitas cobranças que às vezes chegam a atrapalhar, né, o sucesso do vereador, por assim dizer, né? Por exemplo, vocês tiveram a marcha do vereador há pouco tempo agora, né? Isso, em Brasília tivemos agora em abril. Nossa, foi abril. Tivemos lá em Brasília, né? Uma marcha anualmente que existe, vários vereadores de todo o Brasil, e é a maior classe do Brasil, e é a classe que mais trabalha, que é menos valorizada, é a vereança. Portanto, assim, o povo tem uma visão... Acha que o vereador está por cima da carne seca. É verdade, mas eu sei a realidade de todo vereador aqui de Santa Quitéria, eu sei da dificuldade que os meus pares passam, tanto seja de oposição, de situação, eu sei o quão é dificultoso realmente você estar nessa função. Né, para alguns isso é vaidade, mas para a gente isso aqui é um dom de vida, meu irmão. E eu acho que nasceu para aquilo, né? Porque Santa Quitéria é a maior cidade em extensão territorial, não é isso? Não é verdade. E o vereador ele não tem que atender só a sede, ele tem que atender os distritos, né? Sim, todo município. E tem que se virar muitas vezes nos 30, né? Porque a gente sabe que por mais que uma gestão seja ampla, seja de agregar, sempre vai deixar a desejar num distrito tal, numa localidade tal, não tem como abranger isso. Não tem como. E as pessoas muitas vezes não entendem o trabalho do vereador, que é exaustivo, não é isso? Cadê, ó? Vocês estiveram em marcha, alguém chegou para vocês para dizer o que vocês conseguiram lá? Alguém chegou para perguntar algum órgão de empresa? Não. De imprensa? Pois eu te pergunto, vocês migraram, conseguiram algum êxito de lá? Olha, nós estivemos lá na Câmara Federal, fazendo algumas visitas institucionais no Senado. Salvo não engano, o vereador Douglas conseguiu trazer uma emenda para Santa Quitéria. Para cá, né? Para cá. Eu não sei de qual foi o parlamentar. Mas, fora isso, tivemos um momento lá com a Simone Tebet, com os parlamentares, sabe, do alto gabarito. Que é muito importante esse momento, né? Muito importante. Para Santa Quitéria ter visibilidade lá por cima, não é isso? Porque a gente traz mais também essa dinâmica com os demais vereadores, os outros municípios, mais esse aprendizado que a gente traz dessa viagem. Joel é casado, né, Joel? Eu sou União Estável. Né? União Estável. Tem filho, Joel? Tenho filhos. Tem filhos, né? Irmão, tu se recorda de quantos irmãos vocês são? Eu tenho 6 irmãos. Seis irmãos. A gente está vendo aí, né, que a gente está aí na live já há alguns minutos. A gente gostaria de agradecer, né, todo mundo que está aí nos assistindo, fazendo suas perguntas. Gostaria de mandar aquele abraço para a Graciele Mendonça, né, que está aí parabenizando pela live, Joel.
Também a Patrícia Chimenez, que está dizendo continue lutando por Santa Quitéria. Abraço, Patrícia Chimenez. A ex-secretária, né, de Proteção Social, na qual destaque o belíssimo trabalho que fez também, está aqui dando os parabéns pelo trabalho que você vem executando, e a gente percebe, né, que todo mundo está aí nos assistindo na nossa live. A gente pode comentar, gente. Comente bom, comente ruim, mas comente aí, que é pra gente. O Caio Luiz Pereira aqui também, mandando um abraço para o Joel, dizendo que ele me representa. Né? Já é importante isso, o reconhecimento da população. Isso, né, é muito bom, isso motiva a gente a ir para cima da política, trabalhar mais pelo povo. Muito bom quando a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. Apesar das várias dificuldades, vários comentários que às vezes desmotivam o vereador, mas alguns se sobressaem e dá essa motivação para a gente continuar nessa luta. Joel, a gente está vivendo aqui um momento até estava conversando com o Matheus, da questão do preconceito. O preconceito está gritante, né? A homofobia. O que o Joel tem a dizer sobre a questão do preconceito aqui no nosso município? Olha, eu vejo não só em Santa Quitéria, mas em cidades menores que infelizmente, essa cultura ainda não foi extinta, né, meu irmão? A gente vive num século que isso não é mais aceitável. Nunca foi, não é para ser aceitável, enfim. Mas a gente percebe ainda que é uma coisa gritante que afeta ainda os homofóbicos, enfim, a classe LGBTQI. A gente espera, nós como legisladores, através de leis, amparar cada vez mais esse público, esse povo, para que eles tenham essa seguridade, né, e possam buscar os seus direitos perante a sociedade. Isso é muito importante. A sociedade hoje, ciente, né, da postura do presidente da Câmara, sabe que não apoia, repudia isso. Então, vocês que se sentem, por muitas vezes, né, injustiçados, vocês têm um líder lá que está repudiando esse comportamento, né, Matheus, que tanto desagrega, né, que tanto é desnecessário essa questão do preconceito. Eu passo aqui para o Matheus continuar. Com certeza, né? Inclusive hoje, 17 de maio, né, um dia que a gente traz essa luta, a gente que participa, né, desse movimento LGBT, todas as letras que a gente vem pedindo respeito, principalmente não só aqui no município de Santa Quitéria, mas como em todo o Brasil. A gente pede respeito, a gente diz que a gente está aqui na luta para garantir direitos iguais a todos, e a política, né, é um dos meios que a gente pode estar trazendo, né, à tona essa questão. Tanto que nas últimas eleições, né, que teve agora, foi uma das eleições que mais nós tivemos bancadas de pessoas trans, né, gays, dentro das bancadas, tanto na Câmara Federal como também na estadual. Temos aí a Érica Hilton, né, que é uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi eleita uma vereadora mais votada, e agora é deputada federal, que faz um brilhante trabalho na defesa. Né, Matheus? Ela defende com unhas e e dentes. Joel, vou voltar aqui para a política de Santa Quitéria, né? Questão aqui do Instituto Compartilha, né? Que é o que está dando mais, digamos, mais holofote aqui no município de Santa Quitéria. Você, como está no Legislativo, eu acho que o público queria saber, eu também queria saber, como todos que estão em casa queriam saber, quando foi que o Instituto ele foi, digamos que, contratado para poder prestar o serviço dentro do hospital? Foi uma posição só do prefeito, ou na época ainda era uma posição conjunta da atual prefeita interina com o prefeito afastado do Brasil? Eu não tenho conhecimento exato de quando ele iniciou, mas foi há pouco mais de um ano, né? Tem mais de um ano. E foi na época, até então, que o atual secretário, que aí estava, Adeilton, ele participava da gestão do meu pai, né? E foi um dos que orientaram o prefeito a fazer essa adesão com o Instituto Compartilha, até então que ele gere a folha de pagamento, né? Para não... O prefeito, existe uma situação que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Até então, esse instituto ele ajudava a gerir para que o prefeito não ultrapassasse o percentual de folha. E aí foi contratado esse instituto no intuito de fazer essa gerência e de otimizar o serviço que realmente a população necessitava. O que eu tenho para lhe informar é essa situação sobre o instituto. Então o atual secretário e ex-secretário, né, mas atual agora, isso, foi um dos percussores, né? Foi ele que esteve um pouco à frente, também, né, com o prefeito Braga nessa... o instituto para cá. João, agora eu queria quebrar aqui essa linha de política para a gente dar uma amenizada, e eu queria falar aqui um pouco do Braguinha. O Braga, ele estudou, né? Ele passou por 3 concursos, é isso? Ele fez concurso para o Banco do Brasil, se eu não me engano. Foi Banco Correios, Caixa e BEC, eu acho que foram 4 concursos.
Ele chegou a assumir os 3 e finalizou no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Foi. Agora eu queria que tu descrevesse um pouco teu pai para mim. Cara, meu pai, ele é um ser humano, né? Tem suas falhas, mas tem suas qualidades também. Posso falar que meu pai é um ser humano de coração enorme, sabe? Infelizmente, nesse processo político, ele foi muito inocente com algumas pessoas. Muitas pessoas se aproveitaram da inocência do meu pai. Eu acho que ele confiou o corpo humano aqui da Prefeitura de Santa Quitéria, ele achou que podia confiar como deixar as empresas dele lá em Sobral, sabe? Mas aqui a extensão que é uma administração pública, o Reginaldo, é muito grande. Gerir uma prefeitura não compete só uma pessoa, mas eu acho que ele confiou em mãos erradas aqui. E isso talvez tenha sido a falésia, né? Com certeza, confiou em mãos erradas, mas que eu creio que ele vai voltar, vai tentar acertar, vamos acertar, e espero que possa estar do lado dele para que ele possa fazer essas correções e para ajudar a auxiliar nos rumos aqui de Santa Quitéria. Foi difícil chegar até aqui onde vocês estão hoje? Sem dúvida, com certeza. Foi uma luta árdua, né? Luta árdua, meu irmão, luta muito árdua. A gente vencer. Você fala na questão... De estar hoje o Joel como, como presidente como da Câmara, o Braga meu como pai como prefeito. Sim, total. Até então, Santa Quitéria era regida só por 2 famílias. E para você quebrar um paradigma desse é uma coisa, um trabalho enorme. Eu imagino assim, né, cara? Porque eu lembro a batalha que foi travada. Então a gente percebe quando tu fala do teu pai que realmente é um ímpeto para ti, é um orgulho para ti falar do teu pai, né? A gente percebe a forma que tu fala. E eu te parabenizei antes porque eu não teria a postura que tu tem. Eu juro para ti que eu não teria a postura que tu tem. Eu acho que Santa Quitéria precisa de líderes como você. Não, nada contra os nossos vereadores, né? Que, graças a Deus, vem travando uma batalha muito grande para trazer, né, benefícios para a população juntamente com você. A gente percebe, eu acho que Santa Quitéria, ela, de uma maneira, que nem tu falou, quebrando aquela vertente, Santa Quitéria está se renovando politicamente falando, né? Essa questão da hierarquia política que tinha antigamente, só as famílias. Eu acho que Santa Quitéria está vivendo um momento político novo. E Santa Quitéria pode continuar contando com o Joel? Sem dúvida. Santa Quitéria, o nome do Joel vai estar sempre à disposição para trabalhar para Santa Quitéria e depender de mim, da vontade de Deus e do povo, a gente está aqui para somar, para agregar, para trabalhar para esse povo. Joel, a gente está falando aqui do momento, né, político atual, mas a gente sabe que o Braga ele passou por um processo até ele ser eleito prefeito de Santa Quitéria, né? A gente sabe que Santa Quitéria estava sempre dividida entre 2 grupos políticos, né? E depois o Braga vem e quebra esse histórico do município, né? Eu gostaria de saber, acho que o povo que está em casa também gostaria de saber, como foi que funcionou o processo, né, de construção, de cabeçamento de chapa, que trouxe os nomes do Braga e da Lígia Protásio para encabeçar, né, a chapa contra o ex-prefeito. Como foi que esse processo se construiu? Inicialmente fez uma pesquisa, né, existiam vários candidatos da oposição contra até então o prefeito derrotado, Tomás Figueiredo, e eu soube que o senador Cid Gomes chamou os 3 candidatos da oposição. Vou começar lá do início, né, que era Marcelo Magalhães, Fabiano e Braga. E aí o senador deliberou. Nós vamos fazer aqui, lançar uma pesquisa. O candidato da oposição que otimizar, sair na frente, é o candidato nosso. O segundo candidato que pontuar vai ser o vice e o terceiro vai apoiar. E assim foi feito, né? Meu pai saiu na frente. Se não me engano, Marcelo foi o segundo e Fabiano foi o terceiro, dos 3 candidatos da oposição. E aí, até então, ficou-se essa situação, Marcelo e Braga, quem era o cabeça, mas, como foi feito o acordo, meu pai não ia ceder a cabeça. E aí, o Marcelo optou por não entrar na conjuntura, Fabiano também ficou de forma paralela, e aí meu pai começou a construir, praticamente, carreira solo, buscou alguns vereadores, buscou liderança de vereadores, até então só tinha eu de mandato, né, filho dele,
E aí trouxe alguns vereadores do PDT, que foram os meninos, foi Cesário, Eliandro, veio Douglas, algumas lideranças. E aí meu pai tinha essa ligação com o Arnaldo, com o Algaci. Falava-se da situação, da conjuntura da chapa com a mulher. E a doutora Lígia, uma mulher jovem, médica, né? Até então, família política, meu pai inserido na política, o tio Algaci. E foi que o melhor nome no momento foi da doutora Lígia. E aí fizeram essa conjuntura. E uma conjuntura muito boa. Sim. Sem demagogia, uma conjuntura muito boa para o município de Santa Quitéria. Até então, eu acho que uma conjuntura para se perpetuar, né? Mas como você falou, há desgastes na política, há pensamentos diversos, né? Há aquela questão do prefeito fazer e muitas vezes a pessoa não comungar e etc e tal. João, aqui tu atribui a questão da quebra dessa divisão? São vários contextos, né? Tem a questão do apoio político. Inicialmente, eu creio que nessa situação para deputado, né? O ano passado ela já começou a fazer uma campanha paralela à nossa. Não que ela não possa, mas, obviamente, o prefeito, ele quer mostrar força, ele quer que todo mundo caminhe lado a lado com ele. E tem o desarranjo das ideias também, né? A política, o embate é maior de ideias. Isso. E eu acho que também ela começou a fazer uma campanha para ela, sabe? Ela queria... quis seguir. Sim. Normal, natural do processo político, natural, né? E eu acho que iniciou daí. Mas existe também a questão das brigas, né? Que acontecem nos bastidores por simpatizantes de A e simpatizantes de B. A gente sabe hoje em dia muito bem como funciona, né? E a gente sabe que também foi um dos Também, né? Eu não queria citar esse ponto, mas tem uma situação de meio que fazer um loteamento na prefeitura também, tem essa situação. É complicado. Uma situação que... Joel, nesse trâmite que a gente está vivendo, é hora de assim, por Joel falando assim, colocando aqui, você acha que é hora de realmente uma possível volta? Com certeza o Braga vai voltar. É hora de colocar as coisas definitivamente no lugar, não ter tempo mais para estar errando, começar a pensar no futuro? Sem dúvida. Eu falei isso com meu pai, das poucas vezes que eu andei na prefeitura, eu falei: prefeito, você não pode mais estar errando, sabe? E nesse retorno dele, ele tem que acertar, porque não nos cabe mais o desgaste, o erro, porque política não se faz com acertos. A gente está falando não em errar em questão de gestão, porque o Braga tem muito serviço prestado. Sim. Vamos deixar isso claro aqui, né? Errar no quesito administrativo. Exato. Porque o Braga no organograma da prefeitura. Isso, correto, isso. Porque a gente sabe que um time ele tem que ter o treinador, mas se o elenco não jogar em torno daquilo, não há isso. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo John, né? Isso. John aqui marcando presença juntamente com a gente, né? Mandando aqui um espetinho pra gente degustar. Matheus, cheiroso. Tá cheirando. Você imagina o cheiro, gente, que tá aqui dentro do... Não é de enfeite, né, Matheus? Vamos tocar. Bora aqui. John que é pesado. Bom. Joel, a gente fala que assim, na política, né, sempre existe aquela... A gente pode até entrar com um pensamento, né, mas durante todo o percurso do mandato a gente sabe que pode acontecer, né, algumas distorções, alguns pensamentos que a gente pensou e depois não tem como a gente continuar. Lá na Câmara Municipal são quantos vereadores? 13. São 13 vereadores, né? Claro que é muito difícil todos os 13 vereadores pensar, né, igualmente, até mesmo quando é para votar um projeto, sim, né, se cria muito uma diferença, né, de pensamento. A gente pensa numa coisa, outro pensa no outro. Mas a gente percebe que teve agora uma sessão, né, que é itinerante, né, pronto, que acontece nos exteriores. Durante esse processo, a gente dos vereadores que estão na bancada de situação e do que estão na oposição.
a gente percebe que tem uns que estão muito, digamos, agressivos, né? Não sei se por conta do movimento, do momento político que está agora, mas a minha pergunta é, dentro do contexto político da Câmara, existe o vereador amigo pessoal ou não existe? Por exemplo, lá pode-se ter amizade política ou não se pode? Sim, existe, sim. Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque a gente vê, né, os embates que vêm acontecendo, e quando vai dizer, você está falando de tal, não, mas eu sou amigo de fulano, mas eu ataco Beltrano. A gente vê os terninhos, né, mas todo mundo muito bem comportado. E a gente sabe que na política, né, a gente tem que, pelo menos, o diferencial deixar bem claro. Isso. Eu até às vezes brinco com alguns vereadores, eu digo que eles estão muito emocionados, sabe? Que às vezes inflama a coisa na... Mas é o papel do vereador, às vezes ele está na tribuna, ele tem a imunidade dele. É o fato que ocorreu lá no Trapiá. Se eu acho que você está falando aí, citando o vereador Renato, ele levou realmente um fato, até desse Instituto Compartilha, veio à tona esse fato, até então não tinha nem conhecimento desse fato, que era sobre o valor que era repassado e os serviços que eram para ser destinados o dinheiro. Mas eu confesso que ele ajuda de uma forma bem dura, bem branda, mas ali é um momento político, né? O momento que ele tem para externar o trabalho dele, o que ele esmiuçou no decorrer da semana, o que ele encontrou na prefeitura, mas faz parte da política, faz parte do processo político. Além de tudo, existe o respeito ainda, sabe? Eu tento conduzir da melhor forma, eu tento que todos se respeitem e em momento algum eu vou aceitar que o vereador desrespeite alguém, ofenda alguém. Lá dentro, mas no quesito político, o vereador tem imunidade, ele expor toda a forma como parlamentar. Felizmente, eu como filho do prefeito, eu tenho que... aquela coisa que a gente conversou no começo, falando em questão de plenário lá, eu quero aqui ressaltar a questão das mulheres, né, muito bem representada lá dentro pela dona Aurismênia, vereadora Aurismênia, a Jarina, a Gessiane, que hoje em dia fazem parte, né, da questão do Legislativo de Santa Quitéria e cada vez mais subindo, né, a mulher participativa no poder. É isso que a gente quer ver, uma sociedade igual, né, Matheus? Sem preconceito. E como você vê, João, a questão desse cenário? Até porque assim, né, a gente vê que, claro que a política se faz desse jeito. Tem a situação e é necessário que tenha, né, uma oposição justamente para que os recursos sejam geridos de uma forma bem positiva, né? Mas o que a gente percebe, tanto que vários outros momentos, se a gente recordar, já teve de vereador jogar copos de água na cara do outro lado dentro da Câmara. Eu participei desse episódio. Não fui eu, mas eu vivenciei. Né? Atualmente já teve até chegou, não sei se é um requerimento que chama, né? Que contra um vereador lá que fez um discurso e ele foi interpretado de outra forma, né? Sim. Então é algo que a gente percebe que você consegue mediar, né, esses conflitos e tem outros que extrapolam. Mas na política, né, como o Reginaldo falou, acontece isso. Pode fazer tua pergunta, eu ia fazer outra, mas depois eu vou só reiterar aqui. A questão, João, eu estava falando aqui, como você vê assim a questão de hoje em dia ter mulheres fortes, participativas dentro da política? Isso é muito importante, né? Olha, muito importante, se faz necessário cada vez mais a presença feminina, né? Hoje eu vi um dado que apenas 10% do parlamento brasileiro é composto por mulheres. Então mostra ainda um número muito pouco de mulheres. Hoje em Santa Quitéria nós temos eu acho que uma das câmaras com maior representatividade de mulheres, né? Vereadora por isso que eu falei, Aurismênia, Gessiane e Jarina são vereadores exímias. Elas vêm fazendo um belo trabalho. A gente tem que por muitas vezes, até me espelhando um pouco em ti, em em pensar no coletivo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente esquece do trabalho da vereadora para ter a questão do debate da oposição. E isso muitas vezes não dá certo. A gente tem que olhar para o lado do vereador lá dentro também. Por exemplo, a Gessiane é uma pessoa que eu creio muito prendada ali dentro, muito, né, muito decente, juntamente com a Jarina e a Aurismênia, a quem eu tenho nasci e me criei perto da Aurismênia e do Zé Francisco. Né, brincava muito na calçada da dona Aurismênia e do Zé Francisco ali na Piracicaba, perto do seu João de Mel. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber disso. E a gente tem esse respeito, a gente não tem a afinidade de estar conversando. Gessiane foi minha colega de trabalho, né, dentro da assistência social, a quem eu tenho um respeito também.
A Jarina eu aprendi a gostar, porque é uma pessoa muito educada, muito... Assistente social também, né? Assistente social também. Sim. Então a gente tem que fazer essa distinção. Logo no jogo político, a gente tem que, né, ir por corpo a corpo. Mas eu vejo isso e eu leio muito sobre esse preconceito que ainda existe, né? Essas mulheres ainda terem que travar espaço para ter espaço dentro da política, e isso não pode existir mais, entendeu? Eu percebo que hoje em dia a mulher, ela na Câmara Municipal, ela é olhada diferente, na Câmara lá dos Deputados, ela é olhada diferente. Se a mulher for para um confronto, o homem vai querer desmerecer ela, porque ela é mulher e está confrontando com ele. E eu acho que isso não pode acontecer mais, né, Jó? A gente tem que pensar além disso, né? Sem dúvida, a mulher tem que ser fortalecida. Às vezes, um parlamentar, ele se apropria porque é homem, porque a mulher não deixa de ser mais singela e mais simples, não é mais simples, mais frágil, né? E às vezes um parlamentar se apropria dessa altivez para querer descabeçar a pessoa, deixar a pessoa aquele sem chão, sem norte, mas eu creio que na Santa Quitéria, na nossa Câmara, não existe esse papel. Todo mundo respeita de igual para igual. É o que eu prezo na minha condução dos trabalhos como presidente. Muito bem. E é isso aí, gente. Você que está assistindo, pode mandar a sua pergunta. Estou vendo aqui vários comentários. Joel responde tudo, né, Joel? Responde tudo. Por isso, inclusive, queria mandar um alô para a amiga Débora Damaro, que está lá no Saco do Belém. Débora. Está aqui fazendo um comentário aqui, Joel, para você. Débora Damaro, lá do Saco do Belém. Amiga, um abraço, viu? Joel, teria assim algum projeto que você queria destacar, que você botou para votação ou que foi aprovado, que você disse que fez e... Olha, até então, na época que o Tomás foi prefeito, eu tinha impetrado um projeto de agente socioeducador. Era uma extensão, era como se fosse hoje um ensino integral, integralizado. Até então, naquela época, não foi sancionado pelo prefeito. Mas eu creio que o Ceará vai querer tornar o ensino público integral, eu creio que não vai haver mais necessidade de eu impetrar esse projeto. Mas eu tinha esse sonho de fazer, de estender o ensino da rede pública para depois do horário mesmo normal, padrão, sabe? Mas no momento eu não fui exitoso, o prefeito não sancionou. Não sancionou, né? Coisa desse tipo. A gente vê, né, que a gente bota-se o projeto, né, para votar, mas tem que passar por tem que passar pela votação. Se eu tiver errado, você me corrige, que eu gosto de aprender. Passa, né, por exemplo, eu sou um vereador, boto lá o projeto, esse projeto vai passar pela votação dos vereadores, quando for aprovado, vai para a sanção ou veto do prefeito, né? O prefeito sancionando, ele aprova, vetando, ele derruba o projeto, mas se voltar para a Câmara e a Câmara tiver maioria, derruba o veto do prefeito. Então, entendi. O último posicionamento é da Câmara. Tem outra pergunta que eu gostaria de saber, não sei se você estiver por dentro, você fala, é a questão ali da reconstrução ali daquela, não sei se é CL, perto do Dom Bosco, né, que aconteceu agora, e eu tinha visto que os vereadores conjuntamente chegaram até um órgão competente para poder... Fomos até a SOP com o Júnior, sim. Ali era um problema bastante abordado até nós, sabe, vereadores. E em relação ali àquele tráfico, né, na frente da escola do Dom Bosco, e o que foi nos direcionado através do Júnior, que é o dirigente da SOP, Júnior, ou é João? É João, né? João, acho que é João Batista, não sei. Enfim, o João falou, Joel, fomos eu, o vereador Eliandro, Douglas Pereira, fomos 8 vereadores, se eu não me engano. É uma foto bem ampla. Da vereadora Jarina. E o que ele nos relatou foi quando finalizasse o serviço lá da estrada da Serra do Lisier, que eles viriam até então fazer o reparo ali na frente do Dom Bosco, porque ali não é só um reparo simples, ali ele falou que tem que ser retirado até uma certa camada, porque quando está naquela depressão ali, é como se tivesse uma infiltração, um esgotamento, alguma coisa, um lençol que passa por baixo do solo. Portanto, ele falou que ali precisa de todo um trabalho para que possa ficar realmente o serviço bem feito. E aí, quando finalizou o serviço da CE lá do Lisier, eles iniciaram aqui em frente à CE aqui, daquele pedaço, frente ao Dom Bosco. Por sinal, agradecer à SOP pelo serviço que foi feito. Ficou muito bem feito, ficou mais amplo. Isso. Né? E, Joel, tem muita gente, né, que está, digamos que apreensivo, porque aconteceu, né, o afastamento do prefeito Braguinha. E durante todo o mandato que ele estava, ele salientava que o tão sonhado matador de Santa Quitéria, ele iria ser construído. Com o afastamento do prefeito ainda, como é que está
esse processo de vem, não vem, parou? Matheus, eu te confesso que eu não sei a que pé está essa situação do matadouro. O pouco conhecimento que eu tenho é que vinha a verba do deputado, até o deputado que nós votamos, do Denis, mas eu não sei a que pé está o andamento, o trâmite dessa obra do matadouro. Mas eu creio que quando ele voltando para a prefeitura, é uma das obras que ele vai ter que entregar, porque eu creio que já deve estar assim, o andamento dela, para a efetivação dela já está sendo caminhado, sabe? Mas assim, com exatidão não sei te informar. Tudo bem. Inclusive, né, os deputados, né, que foram votados aqui pelo prefeito, tanto o Denis como o Jeová tiveram uma votação bem expressiva, né, no município de Santa Quitéria. Não sei, não recordo se já teve, né, outros deputados que obtiveram uma votação tão expressiva quanto eles. Eu creio até então não. Então, você faz essa comparação relacionada ao quê? Será que foi o prefeito estava fazendo o trabalho e a população quis retribuir, né, através do voto? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o povo retribui o trabalho que é feito, executado, a credibilidade que a gente ganha da confiança do povo, e nada mais justo que retribuir com o voto. Inclusive, teve até 2 passagens, não sei se é passagem molhada ou chama ponte, que liga aqui os bairros, né? Coab, isso. Elas foram inauguradas ou elas não passam pelo processo de inauguração? Não, elas não estão 100% concluídas, né? Elas foram ainda, né? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com iluminação. Eu acho que sim. Alguma coisa. Então ainda vai passar pelo processo, né, de inauguração. Foi só entregue assim, a grosso modo, só as passagens, mas falta realmente a iluminação. A iluminação, né? Inclusive foi o povo saliente que foi a questão de mobilidade ajudou muito no município de Santa Quitéria. Aquela questão Piracicaba ali, Pereira. Joel, eu percebo que tu segue muitos passos do Braga, né? O Braga foi 2 vezes vereador, foi isso? Uma vez só, vereador. Chegou a ser presidente da Câmara? Não, né? Não. E foi 2 vezes vice, né? Isso, 2 vezes vice. E agora é prefeito de Santa Quitéria, prefeito afastado de Santa Quitéria. O Joel pretende seguir a questão da vocação e chegar à cadeira presidencial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria? É a pergunta que o povo pede, né? Aí fica em aberto. Aí o povo pede pergunta se ele vai ser, pergunta. A gente está aqui para perguntar o que o povo quer saber, né? Inclusive tem umas perguntas, né? Aqui eu vou perguntar. Joel, tem o Léo. O Joel deu um sorriso aqui, ele deixou meio que em aberto, né? Se ele vai. Matheus, pergunta. Não era essa a pergunta, não. Aí o Léo, lá da Cinza, que inclusive queria mandar um abraço pro povo lá da Cinza, né? Onde eu moro. O Léo tá fazendo uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, porque lá na Cinza tem um equipamento público que eu, quando criança. Cozinha? Não, eu recordo muito bem que lá era o antigo postinho. Certo. E desde esse tempo faz um bom tempo realmente que ele está parado, se eu não me engano, desde a gestão do ex-prefeito mais que ele está parado. E o Léo está perguntando se você saberia responder por que aquele equipamento ele foi parado e não... Está obsoleto no caso, está abandonado? Completamente. É um equipamento do município. Do município. Foi lá o posto de saúde, aí quando teve a construção do posto lá da Boa Vida, aí as cinzas ficou sendo atendido, centralizado tudo lá na Boa Vida. Eu creio, então, devido a essa logística, não vai mais ser reativado, né? Mas era um prédio que pode ser aproveitado de outra forma. De outra forma. Né? Para a comunidade ali da Cinza, para o bairro Cinzas. Mas eu não tenho nem conhecimento desse postinho. Pois é, e não é uma pergunta. A gente muito bom. Inclusive, você também tocou no outro ponto que tem outro equipamento lá, que é a questão, esse impasse da cozinha comunitária. Cozinha comunitária, pois é. É um espaço que eu acho que vem da época da gestão do Chagas Mesquita, né? Um espaço muito bom. Inclusive, eu estive uma vez lá observando, mas eu não sei o que aconteceu. A gente não pode falar sem propriedade, mas que é um espaço abandonado, Matheus, mas que poderia servir para a população. Sim, de outra forma. De outra forma, né? Com certeza. Joel, que nem o povo pede, e a gente tem que fazer essa cobrança. Você, como representante do povo, né? Já me pediram uma vez, eu vou pedir de novo aqui para você agora a questão da iluminação da Quadra das Flores. O pessoal lá me pede muito, os moradores. E me pede muito também para me frisar a questão, Joel, de futuramente você sentar com os nossos vereadores e ver um posicionamento de uma praça, né,
possível, né? Porque a gente tem vocês para nos representar. Então, só nos resta pedir, né? Não eu, né? Mas porque o pessoal pede assim, pela proximidade que você tem, você deveria falar lá que a gente não tem uma pracinha para passear com as nossas crianças, a gente não tem aqui a quadra tá lá, mas eu não sei o que é que as luzes não acendem para a noite, né? Entendi. Em termos técnicos, eu não sei. Eu queria ver se, não promessa, porque ninguém pode prometer nada sem saber a gravidade da coisa. Mas depois você tem um olhar mais atento pela questão das flores, que as flores ela não tem uma pracinha, né? Eu, por ser morador de lá, tem um ambiente de lazer, tem um ambiente de lazer para você pegar a sua criança e ir por lá. E as flores tem muitas famílias, trabalhadores. Então eu disse, não, eu vou repassar para o presidente, eu vou estar com ele, entrevistando, conversando com ele, eu vou repassar, tenho certeza que ele vai ter um olhar mais atento, vai chegar e vai passar, pelo menos um dos problemas ele irá tentar resolver, né? A gente se compromete a ver essa demanda da Quadra das Flores, eu não sei se compete a Enel ir lá fazer esse religamento dessas luzes ou é só um pequeno reparo, eu creio que não seja um pequeno reparo, pela situação que você está me falando. Mas, enfim, compete a nós sim, como vereadores, nós legitimados por vocês, para a gente receber essa cobrança e levar até o Poder Executivo, ou então ir atrás de reparar com os nossos governantes, deputados, para ver uma melhoria desse equipamento público. Pronto. Joel, quando criança, gostava também desse momento que está se aproximando, a questão dos festejos de Santa Quitéria Junino, rapaz, questão de quadrilha. Eu era doido por bombinha, sabe? Bomba era comigo. Rasga-lata. Quadrilha, bomba. Bota a lata em cima. Isso, gostava muito dessa. A gente tá próximo, né, Matheus, agora aos festejos, né? Do São João, agora mês que vem, né? E. Inclusive. Qual é a quadrilha sua, Matheus? Faz parte de alguma quadrilha? Inclusive, eu faço parte do movimento do Junino, né? Queria até mandar aí umas saudações para todos os grupos juninos aqui de Santa Quitéria, para a quadrilha Rosa Branca, para a quadrilha Flor da Terra e para a quadrilha Caminho do Sertão, Flor de Lis, de Lisieux e a outra... Desculpa, eu esqueci a outra lá do Lisieux. São duas no Lisieux, a Flor de Lis e a Flor de Lisieux, se eu não me engano. São essas duas. Então tá chegando o movimento junino. A gente sabe que é uma batalha que eles travam. Eles fazem isso com dedicação, eles fazem isso, a gente por estar no meio da cultura, né, Matheus, por muito tempo, como quadrilheiro, hoje vocalista, né, de um regional que eu estou ajudando, que é o regional da Rosa Branca, eu acho muito, assim, a gana que eles têm, porque sem mínimas condições, por amor mesmo que eles fazem, né, Joel? E a gente também tem que ter um olhar mais atento também para a questão dessa parte, muito desvalorizada. A gente tem que dar de César o que é de César. E é cultura, né? Sim. É pura cultura, né, Matheus? Nós temos até uma notícia boa, né, Matheus? A Lei Rouanet Santa Quitéria vai receber 400 e poucos mil, eu vi, Reginaldo? Da lei... Paulo Freire, perdão. Paulo Gustavo. E também vai, até o final do ano, pode vir a segunda Lei Aldir Blanc. Lei Aldir Blanc 2 também pode vir também. Eu acho que isso tem que ser fomentado, né, Matheus? Hoje em dia a questão da cultura aqui, a gente tem aí um cara que briga pela cultura, que é o nosso ex-secretário afastado, Salvador, que a gente frisa muito, né? Porque é um cara batalhador. Joel, eu queria só fazer uma pergunta que eu vim aqui, todo mundo quer saber como é que está o José Braga Barroso. Todo mundo perguntando. O Braguinha tá bem, tá no Lisieux, tá descansando. Passou agora recente por uma cirurgia de catarata, operou os 2 olhos. Até brinquei com ele, pode ser quando você volte, você clareia e enxerga melhor, sabe? Mas tá bem, tá descansando, tá confiando em Deus, na justiça, pra gente logo adentrar na administração. Se Deus quiser, né? É o que o povo sofre, né? A gente fala assim, se Deus quiser, porque a gente quer ver a Santa Quitéria em boas mãos, né, Matheus? Seja A, seja B, seja C, a gente percebe que a nossa cidade ela tem um pouco de atraso ainda para... Eu sempre falava assim, o prefeito X entrou, aí aquele prefeito tem um projeto gigantesco, está executando ali o projeto, vai servir para a população, mas aí o prefeito que entrou aqui, não, isso aqui não vai mais não. Isso impede um pouco o crescimento, né, Com certeza. Joel? Essa questão de não dar continuidade por a questão só política nas coisas, né? Perfeitamente. A gente percebe aí que
tem muitas coisas como... Até mesmo essa questão da cozinha lá, né? O Chaga deu entrada, aí o Dr. Tomás entrou, sim. Ninguém sabe como ficou. Porque na época eu achei que tem a contrapartida do município, né? O Chagas deve ter iniciado, e aí por questões partidárias políticas, o sucessor não concluiu. E aí quem fica no prejuízo é a população. Está lá o equipamento fechado, parado. Completamente, né? E sem falar, né, no recurso, com certeza foi um gasto muito grande, né, que teve para poder realizar lá. Mas a gente percebe que, por isso, quando você faz um projeto, idealiza o projeto, você tem que passar por todos os trâmites mesmo, que é para justamente não acontecer, né? Porque pode ter certeza que foi um erro que passou despercebido e o projeto não pôde ser concluído na essência mesmo que foi pensado, né? Então, a gente... É até um alerta, quando você se pensa num projeto, você tem que ver todos os trâmites legais até chegar na execução para não acontecer esses empecilhos. Joel, eu queria fazer outra pergunta relacionada à questão na Câmara mesmo, né? A questão de... Eu já perguntei, né, se tem os projetos que são aprovados e tal. Mas estão me perguntando aqui nos comentários, estão incessantemente, queria mandar novamente um alô para todos vocês que estão comentando aí disparadamente, pode comentar. E você sabe o que aconteceu na questão do plano diretor, o superintendente aqui do IMES, que é o João Filho, está querendo saber por que o projeto do plano diretor não foi votado ainda. Você tem conhecimento sobre o plano diretor? O plano diretor... Do município. Eu acho que ele está querendo falar do plano... Sim, ele quer saber do... Será se é da LDO? Da... Pois é. Faz a pergunta aí bem contextualizada, assim, que é para a gente responder, porque também eu fiquei aqui sem entender. Tá? A gente aguarda. E, gente, a gente vai agradecendo, né, todos que estão aí compartilhando a live, fazendo as perguntas. Gostaria de mandar aqui mais um alô aqui para todos que estão assistindo, né? A secretária Rayana também, que está assistindo, passou por aqui. Rayana. Olha, o Alex mandou uma pergunta interessante aqui, ó. Matheus, ele está perguntando... pergunte ao presidente se ele sonha com um prédio próprio da Câmara Municipal. Boa pergunta, Alex. Boa pergunta. Olha, eu até comentei nos bastidores lá vou confessar para vocês em primeira mão. Eu até comentei com os meus pares, até eu acho que no momento da conversa estava o vereador Dona Aurismênia, que o nosso Nordeste aumentou, que é o nosso repasse, e aí eu tenho uma sobra de 100 mil mensal, que no final dos meus 2 anos de Câmara vai dar em torno de 2 milhões e alguma coisa. E eu tenho um sonho de, saindo da Câmara Municipal, construir um prédio, construir um gabinete para cada vereador e deixar também uma assessoria via lei para cada vereador, independente de ser de oposição ou situação, cada vereador tem uma assessoria, tem o seu gabinete, e construir um espaço novo. E aí tem todo um trâmite para a gente fazer essa construção. Primeiro ponto, a gente vai pedir ao município um espaço, um terreno, o cedimento do terreno para a gente iniciar com todo o projeto de engenharia, com todo projeto numerário, que é o valor que vai ser executado a obra. Mas até o final do mandato, se Deus me permitir, eu quero sim construir uma Câmara Municipal nova. Viu, gente? E eu creio que uma coisa que pensada, né, em prol, né, da questão do bem-estar dos vereadores, né? As perguntas vão chegando. Olha o teu zap. Vou mandar meu zap, olhar aqui meu zap, porque a negada perguntando aqui. Gente, queria também, né, claro, agradecer todos os nossos patrocinadores que estão chegando para fazer parte desse nosso projeto, né? Então, mais uma vez, agradecer aqui o John, agradecer todos os nossos colaboradores, né, que estão passando aqui na nossa TV. Agradecer e dizer muito obrigado, né, por estar acreditando nesse projeto que a gente está idealizando. Serão muitas conversas aqui que o intuito é construir, né, algo positivo para o município de Santa Quitéria, principalmente durante esse momento que a gente está passando, um momento que a gente não queria estar passando, mas infelizmente está, então vamos levar da melhor forma possível. Isso aqui é mais tocado. Pergunta, gente, muitas perguntas. Deixa eu ver. Eu acho que é mais tocada do que a minha. É mais aí do teu hype. Joel, aqui tem uma pergunta, né, que parece que está sendo idealizado lá pelo
pela Câmara a importância, né, do implemento de uma... Que a pergunta não está direta, eu tenho que... Procuradoria Especial da Mulher. Sim. Né, tem como você falar um pouco, estão pedindo para você falar um pouco sobre esse importante equipamento aqui para o município. Pronto. Procuradoria nada mais é que uma estrutura jurídica que ampara as mulheres violentadas, agredidas, enfim, mulheres em situações de vulnerabilidade. E aí já partiu da Câmara Federal, da Assembleia, que eles querem implementar em todos os municípios. E aí nos cabe, como legislador, vereadores, aprovar a lei no município para a gente criar esse espaço. Inclusive já foi discutido, já foi apresentado esse projeto, idealizado pelas meninas, pelas vereadoras, Jarina, Jessiane, Dona Orismênia, para nós implementarmos a Procuradoria no município de Santa Quitéria. Então está faltando só agora um trâmite jurídico, um espaço para a gente iniciar e trazer essa sede para cá. Mas vai ser um projeto nosso, sim, implementar a Procuradoria no município de Santa Quitéria. Quem sabe com a nossa Câmara nova a gente não tem uma sala, né, específica já para... A gente já está falando aqui da futuramente a construção aí do prédio próprio, sim, né? Eu acho que merecidamente, né, Joel, pela batalha que vocês vêm travando há muito tempo, não só vocês, mas os que presidiram aquela casa, né? Até para ter um espaço também honroso para cada vereador que presidiu, ou um memorial, ou algo parecido, porque é de suma importância o espaço desse. Sem dúvida. Né? E agora com a questão da pergunta, né, Matheus? De extrema importância pelo momento também que essas mulheres passam, né? A questão da agressão hoje em dia, a questão, né, Matheus? Delas estarem passando, né? Elas estarem passando isso e por muitas vezes não ter a quem recorrer especificamente, né? Por exemplo, vai para uma delegacia dessa aí... são muitos inquéritos ali, muitos BOs ali, às vezes não quer nem se expor às vezes não quer nem se expor, delegacia, né? Em uma câmara ali, um ambiente mais sutil, mais recuado. Muito bem pensado, muito bem pensado. Temos outra pergunta aqui, o Joel, Cadê? Aqui. Do João Paulo Coqui Mesquita. Né? Ele fala assim: vereador Joel, o que você acha dos projetos sociais que são feitos no município sem fins lucrativos e como na Câmara pode se tornar lei com a aprovação da Câmara para receber a ajuda da Prefeitura? O João Paulo é um parceirão nosso, sempre nos procura, é um cara também que faz um trabalho social bacana. Um abraço, João Paulo. Com mais pessoas como você, meu irmão, em Santa Quitéria. E sempre nos procura para tornar essas ONGs instituições sem fins lucrativos, tornar de utilidade pública, né? Até então, o entendimento é para que o município possa subsidiar, custear instituições como essa. Então, o que nos compete é legalizar, né, as instituições para que eles recebam fomento do Poder Executivo, porque a Câmara não pode subsidiar. Até seria bom, porque nós temos o aporte financeiro, mas infelizmente a Câmara não posso patrocinar uma quadrilha, não posso ajudar uma ONG, isso compete ao Poder Executivo. Mas o que nos compete é deixar legalizado, autorizado. Mas assim, se tornar utilidade pública, por exemplo, uma ONG dessa aqui, do Coquim, ela já né, a questão, ela atende ali ele tem uma ONG lá, naquela região da Malhada Grande, né, que já e essa semana ele me procurou para tornar de utilidade pública outra ONG. Eu não sei qual é a natureza, se é a mesma de dependência química. Mas isso facilita? Quando sim, com certeza. Receber incentivo do Estado, do município, facilita com bastante, certeza, né? Total. E deixa a ONG, né? Deixa a ONG legalizada. Legalizada, né? Isso. Legalizada, perfeitamente. Mas pergunta aí, Matheus. Temos só aqui mais uma pergunta. Cadê que as perguntas somem? É muita, né, Matheus? Outra aqui, ó, essas perguntas eu estou pulando. Eu já perguntei aqui, ó. Estão perguntando aqui, mas não digo o nome. Rapaz, o homem é casado, rapaz. Será possível? Ai. Não achei. É porque os comentários sobem, a gente para procurar depois é muito difícil. Mas quem fez as perguntas pode mandar novamente, porque vai subindo e a gente eu não consigo estar acompanhando aqui. Mas já o Reginaldo tocou num ponto mais na frente, né, na questão, até mesmo você tocou que a Câmara, claro, que o poder, os vereadores estão lá com o objetivo de legislar, né,
fiscalizar lá, não tem esse poder executivo. Ele até falou na questão do novo prédio, né, da Câmara Municipal. Pergunta abordada pelo professor Alex. Né? Pelo professor Alex. Eu queria saber ali na biblioteca, né? Não sei se você acompanhou todo aquele período que teve de biblioteca vai para um canto, biblioteca vai para o outro. Hoje, a biblioteca estando ali abaixo do prédio da Câmara. Do prédio da Câmara. Existe algo que impeça ou não? Pode ser normalizado? Porque a gente sabe que antigamente ali o prédio era referente à ex-cadeia, né? Isso, até então o prédio é tombado pelo IFAM, né, do município. Então ele já está, o tombamento é tanto o de baixo, todo o prédio, todo o prédio, né? Todo o espaço, né? Todo o espaço é tombado. E foi na minha gestão, quando eu assumi como vereador agora, no meu segundo mandato, até então secretário de Salvador, a biblioteca funcionava aqui no ginásio. Isso. E nós tínhamos esse espaço lá que estava fechado, né? Algumas infiltrações, alguns reparos a serem feitos. E aí o município se prontificou, fez um reparo no espaço onde funcionava a cadeia, e aí hoje está funcionando a biblioteca. Até então, hoje eu estou sofrendo um pouco porque poderia funcionar a Procuradoria da Mulher lá embaixo, mas eu tenho que ver agora um espaço melhor. Mas foi por uma boa causa, né? A biblioteca está funcionando lá, eu vejo lá... A questão da ilha digital também é lá, né, Matheus? Isso, tivemos também, né? A questão da ilha digital é lá. Também a ilha digital funciona lá. Funciona lá, a ilha digital. Hoje eu queria aqui tirar uma dúvida, até porque eu não sei. O prédio da Prefeitura Municipal é do município? O prédio da Prefeitura? Sim. É do município, né? É do município. Porque eu tinha essa dúvida, mas... O passo é do município. Então, gente, a gente agradece mais uma vez todo mundo que está aí, né, participando do nosso podcast, né, a segunda edição. Agradecemos também, né, os nossos patrocinadores. E, Joel, a gente já está em um percurso bem adiantado na nossa live. Os microfones estão aí abertos. Se você quiser deixar mais alguma coisa a acrescentar para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, quiser fazer suas considerações finais, está à sua disposição. Tá, eu quero agradecer ao espaço, né, que a oportunidade que vocês deram para a gente tentar esclarecer alguns pontos. Eu espero ter sido bem nítido das minhas respostas. Agradecer ao Matheus, a Reginaldo pela abordagem, pelas falas, contribuições, as perguntas, os internautas que até agora nos acompanharam. Enfim, sempre que for preciso o vereador estar aqui, eu estarei aqui para a gente tentar esclarecer e tentar conduzir melhor o nosso trabalho na Câmara, enquanto vereador, enquanto cidadão, enquanto político desse município. Muito obrigado. Suas considerações, Matheus? Então, gente, mais uma vez agradecer, né, todos que estiveram aí até agora nos acompanhando, desculpar pelos problemas técnicos, as energias que acontecem, faz isso, mas a gente continuou, né, fazendo aí o nosso podcast, a gente está aqui até agora e agradecendo, né, mais uma vez. E novamente queria parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, foi agora domingo, parabenizar minha mãe, Dona Tereza, um beijo, um abraço, sabe o quanto lhe amo. Dizer mais uma vez, hoje uma data muito importante, né, 17 de maio, Dia contra a Homofobia, dizer que nós merecemos respeito, estamos aí, e dizer que quarta-feira, no mesmo horário, já estamos aqui de novo disponível com o nosso próximo convidado. Reginaldo? Quero agradecer, né, aqui ao Joel. Obrigado. A gente chamou ele de bom grato, já aceitou. Quero parabenizar as mães novamente, agradecer a cada um que nos assistiu, falar que a gente está aqui para mostrar realmente, né, a cara de Santa Quitéria, hoje aqui pelo presidente da Câmara Municipal aqui de Santa Quitéria, que muito bem representada. Também agradecer aos meus familiares, agradecer a Caris, que nos coordena de maneira ímpar aqui, e até a próxima, se Deus quiser. Quarta-feira a gente tem encontro marcado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até lá. Fechou?